onde ele declara que precisamos de uma frente ampla para enfrentar a crise e sustentar a democracia. Nessa entrevista, ele diz o seguinte, né? Estamos abertos a dialogar com quem tiver interesse na academia e fundações partidárias para buscar respostas. No fundo, é o seguinte: precisamos de uma frente ampla para enfrentar essa crise e sustentar a democracia do Brasil. E precisamos de uma frente de esquerda para mobilizar e defender os setores populares, os direitos e pensar eleitoralmente o futuro. São níveis de articulação que precisam se complementar. Bom, eu acho que nessa declaração da entrevista está dito tudo, né? Quer dizer, primeiro, é necessário se unificar com os piores inimigos da democracia, ou seja, a direita nacional, para defender a democracia, o que visivelmente é uma contradição em termos. Como é que você vai defender a democracia com figuras que foram aqueles que acabaram de estuprar a Constituição Nacional, o regime político nacional, destituindo, né, a presidenta Dilma Rousseff, que são aqueles que, através de uma fraude política gigantesca, levaram ao governo Bolsonaro. Agora, qual é a salvação do país? A salvação do país é se juntar com os patrocinadores do Bolsonaro para defender a democracia. E a democracia seria o quê? Seria simplesmente controlar o Bolsonaro, porque uma coisa que é interessante é o seguinte: ninguém coloca seriamente o problema da derrubada do governo Bolsonaro. Se fala em renúncia, se fala que o Bolsonaro deveria sair, se fala que a direita no Congresso Nacional deveria propor o impeachment do Bolsonaro, mas não se fala que é preciso mobilizar os trabalhadores e o povo para tirar o Bolsonaro. Isso daí não há nenhum tipo de colocação. Vejam bem que na colocação do dirigente do PT se fala o seguinte: é necessário uma frente ampla para defender a democracia, quer dizer, uma frente, e a gente sabe o que significa a frente ampla, é uma frente com a direita nacional, excluindo-se o Bolsonaro, né? Ou seja, é uma frente com praticamente toda a direita nacional, inclusive, vamos ter claro que essa frente abarcaria os militares, e essa frente deveria ser complementada por uma frente de esquerda para as eleições, quer dizer, nas eleições vamos disputar aí os cargos. Para resolver a crise, aí não tem nenhum tipo de separação política. Vamos resolver a crise com o Dória, com os militares, com o Witzel, com o Zema, com o Caiado, com todos esses governadores de direita e de extrema direita. Essa é a posição política vigente. Logicamente que isso daí não permite nenhum tipo de enfrentamento com nada, não permite nenhum tipo de defesa da democracia, não permite nada de nada, de nada, de nada, né? Não permite mobilizar o povo, o que só pode ser feito, né? Ou só tem sentido, ou só tem um caráter progressista, se for feito de maneira independente da burguesia. Isso daí é uma política que leva a uma completa subordinação aos partidos burgueses. O que é, diante dessa situação, o que é necessário fazer? Quer dizer, o que aqueles elementos que rejeitam essa política de subordinação à burguesia, à direita, aos militares, etc., em nome da crise, e que percebem que, pelo contrário, a crise coloca em pauta, né, a necessidade de uma ação mais enérgica dos trabalhadores, o que é necessário fazer? É necessário lutar em todos os lugares, é necessário abrir uma discussão profunda para defender a completa independência política de todas as organizações populares, de todas as organizações dos trabalhadores,
diante da burguesia de conjunto, e particularmente, lógico, diante da direita, o que é uma política aberrante, essa política de subordinação à direita, né? A necessidade dessa independência é claro. O governo, né, as instituições, de um modo geral, estão aprovando aí um conjunto de propostas, todas elas são propostas de ataque aos trabalhadores. Aquelas propostas que têm a aparência de ser uma proposta a favor dos trabalhadores, na verdade é apenas uma precaução que a burguesia está tomando para evitar o aprofundamento da crise política, ou seja, da mobilização popular contra ela mesma. Essa renda básica emergencial nada mais é, né, vamos deixar absolutamente claro, nada mais é do que uma tentativa de colocar panos quentes na crescente situação de explosividade que o país vive, né? Essa política ela está sendo adotada por todos os governos neoliberais do mundo inteiro, não tem nada de política de esquerda, de nada, né? Esses governos, por todos não, mas pela maioria dos governos neoliberais, esses governos sabem, né, que a crise econômica vai gerar uma situação de extrema explosividade social. E, portanto, estão fazendo isso. Por outro lado, né, o governo está procurando aprovar uma proposta com relação às demissões, que é uma proposta visivelmente de favorecimento dos empresários e de espoliação dos trabalhadores, né? Até o momento não está completamente definida essa proposta, mas a proposta basicamente ela tem dois pilares, que é diminuir o salário dos trabalhadores, e dois, é dar dinheiro aos capitalistas para que eles possam enfrentar a crise, né? Muita gente pode não perceber isso, mas quando o governo fala que vai complementar o salário, ele está dando dinheiro para os capitalistas, quer dizer, ele está pagando o salário dos trabalhadores em lugar dos próprios capitalistas. Ele não está dando dinheiro para os trabalhadores, ele está dando dinheiro para os patrões. E os trabalhadores não estão ganhando nenhum dinheiro, os trabalhadores estão perdendo dinheiro, porque justamente, né, uma parte dessa proposta envolve a diminuição dos salários. Quer dizer, o trabalhador vai receber menos e o patrão vai receber mais, porque ele vai receber dinheiro para pagar os salários durante a crise, para que ele possa ficar tranquilo. Quer dizer, a crise para a burguesia é uma grande torrente de distribuição de dinheiro para os capitalistas, né? E uma situação de penúria extrema para os trabalhadores. Então, nós temos aí essa situação. Um segundo ponto que a gente precisa chamar muito a atenção é que, com esse apoio que está sendo dado aos capitalistas, né, aos governos de direita e tudo mais, aos próprios militares, para essas aventuras no governo federal, né, de tomar de assalto o governo federal. O que nós estamos assistindo no país, isso não é um fenômeno nacional, é uma crescente intervenção do poder público, dos governadores, dos governos burgueses, no sentido de estabelecer no país virtualmente uma ditadura. Quer dizer, os governos, eles estão proibindo as pessoas de circular, proibiram as manifestações, eles estão impondo todo tipo de normas a pretexto de enfrentar a pandemia, que são um ataque aos direitos democráticos fundamentais da população. E, logicamente, que a esquerda, que já se subordina em todos os aspectos, econômico e tudo mais, acompanha essa mesma política, né? A grande palavra de ordem da esquerda nacional é fique em casa. E se para ficar em casa
é preciso adotar medidas ditatoriais, então é necessário apoiar governos de direita e de extrema-direita para que adotem essas medidas ditatoriais. Eu não vou entrar aqui no detalhe de todas as medidas que estão sendo aprovadas, vamos chamar atenção para uma delas. O governo, né, muito espertamente, o governo que não faz nada contra a crise do coronavírus, decidiu tomar uma medida muito extraordinária, que é o quê? O controle dos telefones da população. O governo quer um acesso irrestrito a todas as informações e ligações telefônicas da população. Com essa e com outras, o povo morre de fome, fica exposto ao coronavírus, não tem informação, está submetido a uma ditadura total e está perdendo diversos direitos democráticos. E tudo que a esquerda sabe fazer é apoiar os governadores e falar: fique em casa. Enquanto isso, o mundo vem abaixo, né? É importante destacar aqui uma coisa que é incrível que a gente tem que explicar nessa altura do campeonato, mas nós temos que explicar que a atividade política dos partidos que se dizem partidos populares é uma questão essencial em todos os momentos. Que a diferenciação entre os interesses dos setores populares e da burguesia é uma questão essencial em todos os momentos. Que uma política que leva, né, a que a esquerda não faça nada é, evidentemente, uma política profundamente reacionária. Né? Aqui nós temos que dar um destaque para os sindicatos, a maioria deles estão fechados, enquanto o governo e os patrões arrancam o couro dos trabalhadores de uma maneira implacável, né? Os sindicatos foram os primeiros a adotar para os seus diretores, logicamente, a palavra de ordem de fique em casa. Fecharam os sindicatos, ficaram em casa e estão assistindo, né, o rolo compressor que está sendo passado sobre os trabalhadores. Né? Ao invés de chamar a greve dos trabalhadores que estão ameaçados pela epidemia, os sindicatos dizem: revolte-se individualmente, vire-se, em última instância. A grande orientação dos os sindicatos, de um modo geral, eles têm duas orientações. Uma é implorar ao poder público que faça alguma coisa, o que, logicamente, o poder público não vai fazer nada, a não ser aquilo que interesse para a burguesia. E, em segundo lugar, dizer aos trabalhadores: vire-se, você está por sua própria conta e risco. Você construiu organizações sindicais, você construiu organizações de luta, mais crítico da sua vida, essas organizações deixem de trabalhar e a gente indique para você resolver o seu problema individualmente. Né? A CUT, a direção da Central Única dos Trabalhadores, publicou uma nota onde eles dizem textualmente que os trabalhadores devem resistir se as condições de trabalho não forem adequadas, quer dizer, resistir individualmente. Isso é uma volta, em termos sindicais, à época em que o trabalhador não tinha sindicato, que ele tinha que enfrentar o patrão como indivíduo, na época que não havia acordo coletivo, que o trabalhador estava completamente à mercê dos patrões. Então, nós temos essa situação, que é uma situação de calamidade pior do que a situação de calamidade da pandemia. Né? Uma situação extremamente crítica. Bom, queria falar uma coisinha sobre um ponto que dá uma confusão muito grande na esquerda, né, entre os militantes de esquerda, e que é necessário esclarecer, né, que é o problema, os partidos da esquerda, né, o PT em primeiro lugar, mas de conjunto, levantam aí a questão da renda mínima, como sendo a grande proposta da esquerda para os trabalhadores.
né? Primeiramente, nós temos que dizer o seguinte, para evitar confusão. Essa proposta não é uma proposta tradicional do movimento operário da esquerda. O movimento operário da esquerda não tem como objetivo transformar os trabalhadores em pessoas, né, em uma camada que vive da assistência pública. Essa proposta é uma proposta que pode ser usada em determinados momentos, agora, por exemplo, né, a proposta de uma renda mínima diante da crise para os trabalhadores que não têm renda é uma proposta aceitável. Logicamente que aqueles trabalhadores que estão empregados, deveria se exigir que os patrões pagassem pela paralisação da economia. A proposta de renda mínima, né, o sentido geral dela é uma proposta de reformista, de manutenção do equilíbrio da situação criada pelo neoliberalismo. O neoliberalismo destrói indústrias, né? O neoliberalismo destrói empregos em grande escala, e a solução da esquerda é a seguinte: toda essa população que é colocada aí numa situação de mendicância sem emprego tem que receber ajuda do Estado. E isso daí permite, né, essa ajuda, logicamente, que é mínima, estilo Bolsa Família, que é uma coisa que não custa nada para o Estado capitalista, em última instância. Essa ajuda permite que os capitalistas continuem a sua devastação econômica. Não só não resolve o problema, como que é uma tentativa de aliviar a situação dos trabalhadores para permitir que o sistema capitalista funcione. Isso não é uma política revolucionária, não é uma política efetiva, não é uma política séria, né? A crise provocada pelo capitalismo mundial, que destrói as forças produtivas, que destrói os empregos, que destrói a economia de um modo geral, ela tem que ser enfrentada com medidas que correspondem a um programa próprio da classe trabalhadora. Expropriação de empresas, que devem ser colocadas para funcionar de acordo com as necessidades nacionais, confisco dos bancos e centralização de todo o sistema financeiro pelo governo para acabar com o parasitismo financeiro e impulsionar a economia, ou seja, medidas que ataquem diretamente os privilégios absurdos da burguesia do capital financeiro, né? É isso que é preciso fazer, e é preciso fazer isso não a partir de uma política reformista, de baixíssimo voo, a partir do Estado, mas é preciso fazer isso através da mobilização dos trabalhadores contra os capitalistas. Todas essas questões são fundamentais para reorientar o movimento operário, né, para reorientar o movimento dos trabalhadores e a esquerda. É necessário abrir um amplo debate em torno de todos esses problemas, da confusão que tem sido causada pela esquerda com a sua aberrante subordinação à direita, né? É preciso, por exemplo, que todos os setores nos partidos de esquerda que têm consciência de classe se levantem contra essa política. Uma coisa que chama a atenção também é que não há críticas, não há debate, não há protesto de vários setores dentro dos partidos, como o PT, por exemplo, contra essa política. Todo mundo segue e se subordina cegamente a essa política. Quer dizer, é todo um setor importante da militância de esquerda que está completamente atrelado à política da burguesia e da direita. Então é necessário abrir esse debate, é necessário mobilizar todos os setores sindicais e da esquerda, do ativismo de esquerda, para uma verdadeira mobilização política no sentido de assegurar a independência dos trabalhadores diante da burguesia, a luta pelas suas reivindicações específicas, uma ação política própria, né? Nós já propusemos aqui
que as organizações de esquerda e a CUT chamassem uma conferência nacional, um congresso nacional, para discutir um programa próprio do povo. Logicamente que não há nenhuma iniciativa nesse sentido, porque essas organizações estão todas seguindo a reboque da burguesia nesse momento. É com você, Henrique. De volta aqui, para a gente abrir agora para as perguntas. Antes eu queria reforçar algumas informações, né? Primeiro, lembrar que o próximo programa com o companheiro Rui Costa Pimenta aqui na Causa Operária TV é o programa Marxismo, né? Que acontece todas as segundas-feiras às 13 horas ao vivo. E aí nós temos também na terça-feira às 16 horas ao vivo a análise na TV 247, que tem transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV, e todas as sextas-feiras às 14 horas ao vivo a análise internacional. Bom, vamos começar aqui com as primeiras perguntas dos companheiros do chat e depois a gente vai continuando também. Bom, já começar a agradecer o companheiro Juraci Baena Garcia, que mandou aqui um superchat para a gente, e ele manda a seguinte pergunta, Rui. Quem antecede a atual crise mundial, a economia ou o Covid-19? E qual a base real desta antecedência? A economia capitalista quando começa a epidemia, a economia capitalista está no meio de uma crise extraordinariamente grande. O que a economia fez foi dar aquele empurrão para que a coisa degringolasse de vez, né? Mas não é que a economia estava a 1000 por hora e veio a epidemia e arrebentou